Aí tem uma questão importantíssima que nós temos que destacar. As declarações infelizes do presidente da República e de alguns dos seus ministros sobre a questão das reservas indígenas e da exploração mineral acabam indiretamente causando problemas como esse, que é gravíssimo. Ou seja, um ato ilícito, ilegal e que precisa ser devidamente punido pelas autoridades. Vamos só lembrar rapidamente que a nossa Constituição estabelece os direitos indígenas. Por exemplo, o artigo 231, são 2 artigos, mas o 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E no caso, mais especificamente, em tela, o parágrafo 3º do artigo 231 é claríssimo, e o presidente não leu, e as autoridades do governo federal não leram, o que é gravíssimo. Diz o seguinte, o parágrafo 3º: o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, repetindo, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Portanto, o que o governo está querendo fazer, estimulando, é um ato que viola a Constituição. Isso é muito grave, o Poder Executivo não tem essa autoridade. E aí, uma última observação sobre isso, porque o ato que ocorreu no Amapá tem a ver com a posição que o governo tem sobre as comunidades indígenas, sobre as reservas minerais, supostas reservas minerais. Veja a história do nióbio, que é um dos delírios do Palácio do Planalto, no livro que acabou de sair, saiu agora, sexta-feira, do Luiz Macluf Carvalho, o cadete e o capitão, a vida de Jair Bolsonaro no quartel. Bem, tive a paciência de lê-lo, não porque o livro não é bom, é um livro reportagem, mas não me interessa a vida no quartel do Bolsonaro, mas como pesquisador tem de ler, porque ele tem essa mania do garimpo. Em 1983, ele resolveu juntar uns amigos e ir para o garimpo. E foi uma tragédia. E na sua ficha de serviço, porque teve uma carreira de fracassado no Exército, basta ler todos os dados aqui, diz o seguinte, em 1983, diz o Coronel Pellegrino, está na página 104, está na ficha de serviço do então capitão. Diz assim, na época ele era tenente, disse que o comportamento do então tenente Bolsonaro no segundo semestre de 1983 era, abre aspas, reflexo de sua imaturidade e exteriorização de ambições pessoais baseadas em irrealidades, aspirações distanciadas do alcance daqueles que pretendem progredir na carreira pelo trabalho e dedicação. Olha que pancada. Continua na ficha de serviço do então tenente fracassado na carreira militar, isso sou eu. Nas rotinas de trabalho cotidiano, no exercício permanente das funções de instrutor, formador de soldados e de comandante, faltava-lhes a iniciativa e a criatividade. Faltava ali, no singular, a iniciativa e a criatividade. E conclui o coronel Pellegrino nessa ficha do então tenente Jair Bolsonaro. Observou ainda que Bolsonaro, abre aspas, tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Tinha de ir para a reserva mesmo, que com isso não ia chegar nunca a general. Ou seja, vive em delírio permanente, né, sobre a questão do garimpo. Delírio. Parece o século XVI, Pedro, que os conquistadores sempre estavam à busca de uma montanha de ouro, de uma terra, de um Eldorado, para lembrar toda a questão da América Portuguesa e da América Espanhola. E esse Eldorado nunca foi encontrado. E agora o Eldorado seria o Amapá. E aí tem ações criminosas como essas que estão correndo, que têm de receber a devida punição do poder público. Vamos ver se rapidamente a Polícia Federal se deslocou para lá, o batalhão de choque também da Polícia Estadual, e é necessário punição. E eu quero ver o silêncio agora dos ministérios responsáveis pela questão indígena, pela mineração. E aí passa Osmar Terra, Damares, e passa pelo incapaz ministro do Meio Ambiente. E um último parênteses, eu queria saber o que o Partido Novo acha do seu militante.
Porque o ministro do Meio Ambiente é do Partido Novo. O Partido Novo é a favor do massacre das comunidades indígenas. O Partido Novo é a favor do que está ocorrendo no desmatamento da Amazônia. Eu gostaria de perguntar aos senhores, porque são muito ativos em determinadas questões, e estão caladinhos sobre a ação trágica de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente.